Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre materiais mais indicados para a representação do desenho técnico. Entre os materiais e os instrumentos mais utilizados para o desenho técnico estão a caneta, o lápis, a lapiseira, as réguas, o esquadro, o compasso, o papel, o escalímetro, o transferidor e gabaritos, pranchetas, materiais complementares, tais como borrachas, flanelas de limpeza, entre outros aí. A seguir, vamos aprofundar cada um desses materiais. Quando falamos em caneta, dizemos que é um instrumento que foi largamente utilizado no passado, quando ainda não havia a opção de impressão dos arquivos feitos em computador. Então, os desenhos mais profissionais ou os desenhos definitivos em papel vegetal eram feitos com o uso das canetas nanquim, que possibilitavam diversas espessuras para traços e escritas. E ainda assim encontramos esse tipo de caneta no mercado. E alguns desenhistas mais tradicionais utilizam esse instrumento para desenvolver e representar os seus projetos. Atualmente existem modelos descartáveis nas diversas espessuras de traço que facilitam o uso e a manutenção desse tipo de caneta. Quando referenciamos o lápis, estamos falando que ele é muito utilizado para o desenho técnico. Então, normalmente, o lápis de desenho são classificados por letras, números ou letras e números, de acordo com o grau de dureza do grafite. Temos o lápis H, B ou HB, como por exemplo, para classificação por letras, e os lápis número 1, 2 ou 3 para classificação numérica. A classificação por letras deriva da palavra em inglês hard, para os lápis duros e Black ou Blend B para os macios. O lápis HB é um meio termo entre as duas classificações e por isso conhecido como lápis genérico. A série dos lápis macio B varia B até o 9B, ficando mais macio e escuro na medida em que o número aumenta. Para o lápis duro H, temos a mesma lógica, ou seja, variando de H até 9H e ficando mais claros e duros na medida em que o número aumenta. Devemos observar que é mais comum encontrarmos lápis entre o 6H, que é o mais duro e claro, e 6B, que é o mais macio e escuro, passando pelo HB, como um lápis de dureza mediana e contraste intermediários. Quando dizemos também aqui na classificação por números, o mais simples e mais direta do que por letras, temos três tipos, 1, 2 e 3. O número 1 é o lápis macio e mais escuro, indicado para escurecer as linhas principais e desenhar esboço à mão livre. Já o de número 2 é um lápis considerado médio, indicado para o traçado, em geral escrita. Já o lápis de número 3 é um lápis escuro e claro, indicado para traços firmes e claros. Quando dizemos aqui na lapiseira, estamos falando que são utilizados também, né, para o desenho técnico. Então, além de ser prático, de ter uma comodidade aí legal, temos aí os modelos, né, referentes às diversas espessuras do grafite. Então, temos 0,3 milímetros, 0,5 milímetros, 0,7 milímetros e 0,9 milímetros. Então, o ideal é que a lapiseira tenha uma ponta de aço, envolvendo o grafite com a função de evitar que ele quebre quando pressionamos a lapiseira ao desenhar. Os grafites utilizados pelas lapiseiras seguem a classificação dos lápis que acabei de falar agora para vocês, ou seja, variam de H, que são os duros, até B, que são os mais macios, sendo o HB um grafite bom tanto para desenhar como para escrever as letras e algarismos necessários para o desenho técnico. Aqui mostra a classificação dos lápis de desenho, como vocês estão vendo, né? A variação do 9H até o 2H, temos a representação para o traço fino. Já a representação do HFHB, temos a representação aí do traço médio, escrita e desenho. E a representação do B até a variação do 9B, aí temos a representação do traço grosso, desenho artístico e esboço. Quando falamos em réguas, temos régua em acrílico transparente graduada, régua T e régua paralela.
Neste caso, a régua paralela é um instrumento adaptável à prancheta e funciona através de um sistema de roldanas. Ela desloca-se sobre a prancheta no sentido vertical, para cima e para baixo, permitindo o traçado de linhas horizontais paralelas. Já a régua T, utilizada sob a prancheta para traçado de linhas horizontais ou em ângulos, serve também como base para o uso e manuseio dos esquadros. É mais comum por se tratar, né, de ser transportada com facilidade, adapta-se às diversas pranchetas e sua instalação é extremamente descomplicada. E a régua em acrílica é aquela que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia. Os esquadros são instrumentos de desenho que podem ser utilizados tanto para fazer linhas retas verticais, com o apoio de réguas T ou paralelas, como também para desenhar ou construir ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Podemos ainda desenhar e construir outros ângulos pela combinação dos esquadros, que compõem o par de esquadros. Esse par de esquadros é também conhecido como jogo de esquadros e é composto por dois esquadros diferentes com os seguintes ângulos de 45 graus e 90 graus, o outro de 30 graus, 60 graus e 90 graus. Então, temos aqui as réguas, né, os esquadros que podem ter ou não graduação de medidas. Para o desenho técnico, é preferível que utilize os esquadros sem graduações ou com graduação na realidade. E nesse caso, as medidas serão lidas e transferidas com auxílio do escalímetro, se eu utilizar sem a graduação, conforme a gente vai ver aí, né? Então, um fato importante que devemos observar no momento de adquirir nosso esquadro é que no verdadeiro par de esquadros, a hipotenusa, o lado mais longo de um triângulo retângulo do esquadro de 45 graus e 90 graus, tem a mesma dimensão do que o cateto maior, esquadro de 30 graus, 60 graus e 90 graus. Então, temos aqui também, em relação a essa situação que a gente vai ver, vamos ver agora a situação referente ao compasso. Quando falamos em compasso, estamos falando que é um instrumento que faz arcos e circunferências. Então, nesse caso, quando utilizamos o compasso para traçar as circunferências de forma precisa, vamos imaginar aí um desenho de um objeto circular à mão livre. Para o melhor desenvolvimento, né, do desenhista, o resultado também vai ficar bom. Então, o compasso também ele será utilizado para marcação de segmentos iguais em uma reta qualquer e para desenharmos os ângulos, como veremos aí adiante, né? Então, quando for escolher qual compasso comprar, você deverá encontrar diversos modelos, mas desde o mais simples até o mais barato, até o mais caro. Mas o mais importante é você entender como utilizar esse instrumento. Então, para o desenho técnico é muito importante, né? Pois aí a representação, o compasso, ele vai indicar também a questão do raio, que é a metade de um diâmetro de uma circunferência. Quando falamos nos tipos de folhas, estamos falando que essas folhas de papéis são utilizadas para esboçar os desenhos. Então, você pode usar a transparência das folhas mais finas, com gramatura baixa, para captar melhor os traços abaixo de cada folha e em bloco de folha sulfite, que oferecerá bastante para fazer os demais desenhos. Então, temos aqui a representação, né, da folha sulfite, ou como ofício, como a maioria aqui conhece, né? Folha de ofício, folha de sulfite. Então, temos aí a gramatura média, o papel sulfurizê, que tem a gramatura baixa, e o papel vegetal, que tem a gramatura super baixa. O papel é a base para os nossos desenhos. É nele que expressamos graficamente o desenho técnico. Então, tem algum padrão a ser seguido, que é a norma BNT. A norma BNT ele vai definir o parâmetro para o formato, né, básico padronizado, que é o A0. Os outros formatos eles são derivados dele através de uma relação matemática. O formato do papel A0 tem uma área de 1 metro quadrado e seus lados medem 841 milímetros,
por 1189 milímetros. Os outros formatos de papéis disponíveis temos A1, A2, A3, A4, A5, A6. São resultados de uma relação matemática. Então, aqui vocês estão vendo, né, o formato desses papéis, né, e a dimensão representada por cada formato desses. O escalímetro é composto por diversas escalas, entretanto, deve ser usado apenas para medir, não para traçar. Com ele, podemos trabalhar com proporções para redesenho em escala natural ou real, escala de ampliação e também de redução. Com o transferidor, é possível medir ângulos. Normalmente são fabricados em plástico ou em acrílico transparentes, em modelos de 180 graus e 360 graus. Já o gabarito, eles são instrumentos facilitadores da vida do desenhista, pois possuem formas geométricas, tal como moldes que permitem a reprodução de figuras e símbolos nos desenhos. Também são feitos de plástico ou acrílico e existem diversos tipos de modelos para auxiliar no desenho de instalações elétricas, hidráulicas, letras e números, figuras básicas, tais como quadrados, círculos, elipses. As pranchetas, também conhecidas como mesas para desenho, são construídas com tampos de madeira, preferencialmente macias. Tem pés metálicos ou em madeira, revestidas também com plástico, apropriado, normalmente nas cores verdes ou azul, que proporciona certo descanso para os olhos do desenhista. É muito importante observar que o conjunto de pranchetas e banco ou cadeira deve possibilitar ao desenhista uma postura correta durante aí o seu desempenho, o seu trabalho, para evitar problemas, ergonômicos. Então, atualmente encontramos no mercado diversos modelos. Então, temos aqui representações para vocês entenderem. Temos a prancheta tradicional e a prancheta portátil com régua paralela. A borracha é um material auxiliar muito importante. Com ela podemos apagar os erros e as linhas de apoio que não serão mais utilizadas e mais necessárias no desenho, quando ele estiver aí acabado. O uso da borracha ele deve ser feito com cuidado, para evitar, que possa danificar o desenho. As flanelas para limpeza, elas são utilizadas durante todo o processo do desenho. Servem para limparmos as pranchetas ou a mesa de trabalho, antes de fixarmos o nosso papel e também para limparmos os demais instrumentos, como régua, esquadro, gabaritos. E aí também temos a escova de limpeza, que aí a gente também utiliza. Estudamos nesta videoaula os instrumentos e materiais de desenho técnico, como devemos utilizá-los para a prática do nosso desenho, para que ele gere bons resultados e com qualidade. Vimos também que devemos ter cuidado com o material que vamos utilizar, pois se não forem bem manuseados, guardados e limpos com frequência, eles não durarão muito tempo. Então você aí está preparado a conhecer os instrumentos de materiais para o desenho técnico, entender sobre a utilização e manuseio dos materiais para o desenho técnico e compreender aí sobre a necessidade dos cuidados que devemos ter com os diversos tipos de instrumentos e materiais para o desenho técnico. Obrigada a todos e até a próxima!